nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje a gente vai falar sobre as melhores leituras de 2023. Queria começar o vídeo então, primeiramente desejando um feliz 2024 para todo mundo aqui que assiste ao meu canal. Queria agradecer a todo mundo aí que ao longo desses últimos meses assiste os vídeos e vem comentando algumas postagens que eu faço aqui pelo YouTube mais de escrito, né, digamos assim, sem vídeos. Teve bastante gente curtindo e comentando e falando que sentia falta dos meus vídeos, então queria agradecer a todo mundo aí que acompanha o canal. E também vim falar aqui um pouquinho sobre porque eu fiquei, brevemente, antes de a gente ir para os melhores livros do ano, brevemente sobre o porquê eu fiquei um pouco afastada, né? Esse ao longo de todo 2023 eu acabei não lançando muitos vídeos e particularmente senti bastante falta de vir aqui compartilhar minhas leituras, mas foi um ano bastante difícil para mim e para minha família, né? Contando um pouquinho aí que infelizmente esse ano passado, na metade do ano, eu acabei perdendo a minha mãe. Ela faleceu depois de lutar aí quase 3 anos contra um câncer de mama. Então foi um ano extremamente difícil na minha vida e da minha família, e acabou que, né, antes dela falecer era muito complicado por causa do tratamento, depois que ela faleceu, obviamente, eu não tinha lá muita vontade de vir gravar vídeos. Mas não quer dizer que eu não li, porque os livros, pra mim, é sempre um refúgio, independente do momento da vida que eu tô passando. Então, eles me ajudaram e me acompanharam aí nessa jornada bem dolorosa que foi do ano passado. E foi por isso então que eu acabei não gravando, né? Não tinha muita cabeça, nem muito clima, mas senti muita falta porque realmente adoro bastante compartilhar aí as minhas leituras e as minhas impressões sobre os livros. Então só pra dar aí, né, um feedback pra vocês do porquê que basicamente nos últimos 6 meses eu desapareci, mas estou de volta e espero que eu consiga agora achar tempo e conseguir organizar aí entre o trabalho e a vida pessoal para trazer pelo menos aí alguns vídeos para vocês e especificamente os vídeos do projeto do King, que no ano passado eu só lancei uma resenha, que foi o livro de janeiro. E preciso aí correr então para terminar, na verdade tem umas 2 leituras atrasadas ainda, mas para trazer as resenhas para vocês. Boa parte delas eu já escrevi, então é sentar e gravar os vídeos mesmo. Mas para quem gosta de King, então aguenta aí que vai chegar novidades aqui aí ao longo do começo do ano. E antes de ir para a lista em si, que já vou avisando que é uma lista longa, eu peguei todos os livros que de alguma forma mexeram comigo e foram boas leituras do ano e não quis limitar a um número fixo, então vou tentar ser breve e mostrar logo os que eu gostei. Vai ser uma lista, acho que de uns 18 livros mais ou menos, então fica comigo. Mas antes da gente ir para os livros em si, eu queria fazer uma menção honrosa de um livro que ele... Não sei, eu não tenho senso crítico, sinceramente, para avaliar se ele foi um super livro ou se ele não foi. Eu sei que eu li ele num momento muito específico, que foi o Clube PS Eu Te Amo, que é a continuação do PS Eu Te Amo, né? Acho que todo mundo, quem não leu os livros, com certeza, pelo menos, já ouviu falar do filme, que fez muito sucesso quando ele não foi lançado, acho que é 2004, se eu não me engano. Então saiu depois de muitos anos, a autora então decidiu fazer uma continuação, e aqui a gente tem então uma vida da Holly, acho que são 6, 7, 8 anos, não lembro, depois que o Jerry faleceu, né? Que esse é todo o plot do PS Eu Te Amo, né? Ele acaba deixando cartas para ajudar ela a lidar com o luto. E despropositalmente eu acabei pegando esse livro no momento que foi ali o momento mais complicado do final ali do tratamento da minha mãe. Então ele é um livro que ele fala muito sobre luto, né? A ideia justamente do Clube PS Eu Te Amo são um clube de pessoas que têm doenças terminais e meio que formam esse grupo para poder entender como lidar com isso, como se despedir dos seus familiares. E acabou que eu peguei essa leitura muito num momento muito crucial, assim. E foi muito importante para mim, foi muito interessante para ter uma outra perspectiva sobre a despedida, né, das pessoas. É muito mais sobre elas do que sobre quem fica. Essa dualidade, na verdade, né? A visão desse momento tão doloroso do ponto de vista da pessoa que está indo embora e do ponto de vista das pessoas que estão ficando. Então, foi uma leitura muito gostosa, assim, de fazer dentro do que é permitido, né? Você está passando por um momento e lendo sobre isso. Mas eu acho que me trouxe um pouco de maturidade para eu pôr o pé no chão e conseguir lidar com o que eu estava passando. Então, por isso que eu disse que os livros, mesmo sendo um momento difícil na vida, eles sempre estão comigo, porque de alguma forma ou de outra, eles me ajudam a passar por tudo. Então, fica aqui a indicação, mas eu acho que é uma leitura bem específica, como eu disse, num momento muito específico, então eu não consigo exatamente ter
um senso crítico, assim, imparcial pra dizer se ele é tão bom assim ou não. Mas eu achei que foi uma continuação super legal de um assunto super importante e que com certeza valeu a pena. O tipo de continuação que a gente fala, valeu a pena ser escrito. Bom, entrando agora nos rankings em si, eu tentei ranquear assim, meio de última hora, esse aqui eu gostei mais, esse que eu não gostei menos, mas é uma coisa meio assim, meio meme, não consigo dizer gostei mais desse do que desse, é mais pra ter uma ordem aí, vamos dizer, do que mais impactou e o que mais ficou comigo depois das leituras. Eu não vou falar os números aqui porque eu não vou saber quantos são e nem quantos eu vou mostrar, mas eu vou deixar aqui divididinho, daí vocês conseguem ver os lugares, entre aspas. E em último lugar, que eu não sei qual é, eu coloquei Mago e Vidro. Foi uma leitura que me surpreendeu muito ao longo desse ano, porque quem tá acompanhando as leituras do King e viu as outras resenhas da série da Torre Negra, eu não tava tendo lá experiências muito boas, principalmente no primeiro e no segundo. E no terceiro a coisa já deu uma mudada, já entrei um pouco mais na história, já fiquei um pouco mais animada, mas mesmo assim teve momentos bem cansativos e que, sabe, ainda deu aquela sensação de não tá valendo muito a pena. Mas o Mago e Vidro, a coisa mudou e, por incrível que pareça, era o que eu mais tinha medo de ler da série, porque muita gente que eu conheço, muita gente que eu já ouvi falar, que eu conheço, não conheço tanta gente que lê assim, mas muita gente que eu já vi vídeo falando que abandonou a Torre Negra, foi justamente no quarto volume, acho que talvez por ele ser gigante, né, porque ele tem aí suas 700, 800 páginas quase, e eu tava morrendo de medo que a coisa ficasse mais, sabe, ficasse pior do que já tava nos outros, então... E ainda com 800 páginas, meio complicado. Mas eu mergulhei muito na história, que a gente tem uma mudança bem significativa na condução da narrativa. A gente vai ter ali meio que uns flashbacks por muito tempo. E eu achei que ia ser um tiro no pé, mas pelo menos pra mim funcionou super bem e me prendeu na história. E mesmo que eu não tenha lido, digamos assim, tão rápido, era uma leitura que eu sempre tinha vontade de voltar, depois de um tempo, pra saber o que ia acontecer, como que ia chegar lá. Então, a minha relação com a Torre Negra mudou nesse livro, então não que ele seja assim extremamente maravilhoso, a melhor leitura, mas eu acho que ele vale estar na lista porque realmente eu consigo agora ter vontade de terminar e realmente estou ansiosa pelos próximos 3 livros e para finalizar essa história aí gigantesca. Outra leitura muito boa desse ano foi então a saga do Guns N' Roses, que é do Stephen Davis, que é um jornalista que ele faz aí um apanhado geral da trajetória do Guns N' Roses aí ao longo do tempo, né? Particularmente eu prefiro biografias que são escritas pelas pessoas que viveram a biografia, mas nesse caso em específico aqui eu acho muito legal para bandas, porque acaba sendo uma visão um pouco mais imparcial, assim, porque o povo, né, a gente lembra de umas coisas que não aconteceu, e um fala uma coisa e fala outra, então é legal esse condensado, digamos assim, da ideia de tudo que a banda passou, né. Um ponto que eu não gostei tanto foi a imparcialidade do cara que escreveu, do Steve. Ele tem algumas implicações com algumas coisas do Guns N' Roses, ele coloca muito da opinião própria dele sobre os álbuns, sobre as músicas, sobre ser bom, não ser bom, que eu acho que tira um pouco o brilho, mas eu acho que também não tem como ser totalmente parcial. E também teve uma parte que eu desgostei um pouco mais aí dos membros da banda em algumas passagens das vidas deles, porque, né, o povo era totalmente descontrolado, mas... eu gosto muito, então, acho que, se não for a minha banda favorita, eu acredito que Guns N' Roses seja a minha banda favorita, então é muito interessante conhecer várias particularidades e eu tento tirar o pé um pouco, assim, né, passar um pouquinho de pano, porque realmente é uma situação muito fora do comum e é muito difícil de prever como a gente reagiria, né, muito fácil assistir as pessoas fazendo cagada e dizer eu faria diferente, então, mas enfim, vale a pena pra quem é fã, acho que é digamos assim, um aglomerado de outras histórias que eu não tinha particularmente lido em lugar nenhum, então vale a pena. Outro favorito aí do ano foi A Espera de um Milagre, do Stephen King. Na verdade, eu trouxe ele aqui mais pro final da lista porque ela é uma história muito boa que eu já tinha assistido o filme antes de fazer a leitura, então eu já conhecia a história, o que tirou um pouco daquele brilho nos plot twists, de saber o que vai acontecer. Mas ele ainda é uma história muito boa, tanto que o filme é bom porque é baseado nele. Então eu acho que ele merece estar aqui porque é uma história diferente, né, do Stephen King, aí um dos dramas dele que funcionam super bem. E tanto o filme quanto o livro vale muito a pena, se você não é muito de ler, mas quer mesmo assim conhecer a história, vale muito a pena. É um puta de um filme. E é um puta do livro, então por isso que ele está aqui nessa categoria. Eu não sei muito o que falar, porque como já é uma história muito conhecida pra mim, eu não sei muito apontar, mas enfim, quem quiser conhecer um outro lado do Stephen King, o lado não terror dele, esse aqui é uma baita indicação.
Outra que eu trago aqui foi uma leitura já do finalzinho do ano, foi As Vitoriosas, da Laetitia Colombani, provavelmente não é assim que fala o nome dela, mas eu gostei muito dessa história porque eu já tinha lido outro livro dela, que, spoiler, talvez vai aparecer aí nos piores ou as decepções do ano, mas que esse aqui funcionou muito legal. A gente vai ter aqui uma história de um palácio, não sei o nome, um palácio lá na França em que ele foi comprado em algum momento, né, da história, e ele é destinado para acolher mulheres. Então, mulheres em situação de rua, mulheres em situação de perigo, imigrantes, né. Então, basicamente, assim, o foco é abraçar essas mulheres, com filhos, sem filhos, para terem um lugar onde morar. Então, eles acabaram comprando esse palácio gigante, transformando num lugar, assim, de acolhimento. O que é muito, muito legal. E aqui a gente vai ter, então, uma personagem que ela é de uma classe um pouco mais alta e ela vai acabar fazendo um trabalho voluntário nesse palácio e vai, então, se deparar com essa realidade ali das mulheres, né? E aquela choque de realidade, assim, muito interessante, porque essa menina que aí da classe mais alta, ela tá passando por um momento de depressão ali bem complicada. E é muito interessante, porque vai dar pra ela aí uma perspectiva de vida bem, bem legal. Então, acho que valia estar aqui, não tem como, né? Livro sobre mulheres é meu fraco. Outra leitura muito legal aí ao longo do ano foi um terrorzinho, O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Adoro o Ira Levin, já li outro livro dele. E eu até fico triste que tem poucos livros traduzidos dele aqui no Brasil, mas ele é um baita do escritor também. E o Bebê de Rosemary, eu não sabia nada além que a Rosemary tinha um bebê e que provavelmente ia dar ruim, né, porque é um terror. Mas eu não assisti o filme, então, a adaptação, então eu até tô devendo, na verdade, precisava assistir esse filme. Gostei muito, achei muito legal. É um terror, ele é um terror mais introspectivo, não é aquele terror que você vai esperando milhões de sustos, coisas muito plot twists acontecendo, até porque ele já foi escrito há um tempinho atrás. Mas o clima, pra mim, é a coisa mais sensacional. Eu consegui viver ali com a Rosemary todos aqueles momentos de angústia dela. E achei o final muito, muito, muito legal, assim, uma pegada bem lado B, assim, que a gente vendo o terror como ele é hoje, né, às vezes para muitas pessoas não vai chamar atenção, mas eu acho esse terror mais sugestivo muito legal, então fica aí minha indicação. Outro livro bem interessante também que eu acho que vale a pena citar é um outro livro do Stephen King, que esse não tem publicação, na verdade acho que agora já tem publicação, mas eu ainda não tenho, que é O Eclipse Total, que foi uma história super legal, que marcou meu ano também, porque foi o primeiro livro do Stephen King que eu li em inglês, e escolhi logo um livro que é meio complicado de fazer a leitura. Isso porque a personagem principal, ela tem vamos chamar assim, de um dialeto muito próprio, então ela é uma pessoa bem humilde e a forma que o livro é escrito é como se fosse o jeito que ela fala. Então, tive algumas dificuldadezinhas, mas também não demorou muito, já calibrou e foi embora. E é muito legal, sobre uma mulher muito forte, sobre uma mulher que fez escolhas talvez ruins na vida, mas que, pelo menos, se você não absolve dela do que ela fez, você pelo menos entende as motivações dela. Então, muito legal, e sempre vale destacar aqui quando o King manda bem nas suas protagonistas mulheres. Outra que vale a pena aqui trazer a minha recomendação é o Assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Agatha, eu estou tentando ler em ordem cronológica os livros dela e tudo mais, porque eu queria ler, só que é uma fórmula que me cansa um pouco. Então eu pego um lá, outro cá, e acabei pegando esse aqui, porque esse é o único livro dela que está no 1000 livros para ler antes de morrer. Então eu estava super curiosa para saber por quê. E, nossa, manda muito bem. É muito legal essa história. E ele não tem muito como falar sobre ele sem entregar o plot final. Então, mas assim, o plot final dele pra mim foi o charme. E eu não posso falar, então vocês vão ter que acreditar. Mas o padrão da história dela, um crime. Aqui uma coisa um pouquinho diferente, porque o Poirot decidiu se aposentar e ele tá, tipo, tirando férias nesse lugar ali, vivendo a aposentadoria, o crime acontece perto dele e ele é meio que sugado pra dentro dessa história. Mas, enfim, adoro livros com o Poirot, eu gosto da escrita dela, é uma leitura super rapidinha e o plot muito bom, então fica aí minha dica. Outro livro que roubou a cena aí do meu ano foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes, acho que é assim que fala. Aqui uma ficção científica, né, que a gente vai ter um rapaz que ele tem deficiência mental e ele vai passar por um experimento que, em teoria, seria para subir o QI dele e ele vai ficando inteligente. Só que, né, o problema de tudo isso é que ele vai percebendo que a gente já sabia, né, ele não tinha percebido, mas já percebemos que a sociedade é uma merda. Então, as pessoas tratavam ele extremamente mal e ele vai vendo como a coisa é complicada, entendeu?
E, nossa, ele é meio triste esse livro, ele te deixa meio na bad, assim, porque evidencia alguns problemas da sociedade que a gente, às vezes, fecha o olho para não enxergar. Mas, muito interessante, muito inteligente e bem rápido de ler também, assim, ele é escrito em forma de diário, então é o próprio Charlie, que é o protagonista, escrevendo, então ele começa desde lá no comecinho e você vai vendo a escrita dele melhorando, os pensamentos dele melhorando. Então, a escrita, a forma que o autor planejou essa história é muito genial, então vale muito a pena ler. Eu acho que tem uma adaptação, se eu não me engano, mas eu não cheguei a assistir, então se você já assistiu, deixa aí se vale a pena. Outra leitura bem gostosinha aí do ano foi The Outsiders, Vida Sem Rumo, da S.E. Hinton. Foi uma leitura que eu li num clube do livro que eu participei muito brevemente, mas que valeu super a pena. Eu comprei esse livro aqui numa Black Friday bem aleatória e fiquei muito feliz de eles terem escolhido, porque eu gostei muito dessa história, que vai ser um young adult, né? Um jovem adulto, que vai trazer aqui duas gangues rivais de uma cidade, o pessoal mais pobre e o pessoal mais rico, que eles têm aquelas disputas e tudo mais, e aqui no meio dessas disputas vai acontecer aqui meio que uma tragédia. Então a gente vai acompanhar a vida desses meninos aí depois que isso acontece. Muito interessante, muito legal, uma discussão muito profunda, talvez não tanto no livro, mas que me despertou essa discussão profunda sobre o quanto você está fadado a ter uma vida dependendo da classe social que você nasce, a cor que você nasce, sua... enfim, N fatores ali que, claro, você pode mudar de vida e você pode fazer escolhas próprias, mas que boa parte da sua vida pode já ser traçada no momento que você nasceu. Então, as oportunidades são diferentes, né? A linha de largada não é a mesma para todo mundo. Então, muito legal e, assim, super acessível. Acho que o mais legal desse livro, o que fez ele entrar para minha lista, é que ele é direcionado para o público jovem e traz mensagens super legais. Uma pena que talvez não seja tão divulgado aqui no Brasil, mas fica aí outra indicação. Para minha lista também um queridinho aí do ano, do Zafon, O Príncipe da Névoa. Eu estou guardando os livros do Zafon para ir lendo aos poucos, porque eu tenho medo de gastar, porque ele não tem muitos livros. Ele tem, fora que eu já li isso ali, Marina, fora esse aqui, tem mais essa trilogia e tem mais uma quadrilogia, que é a mais famosa dele. Daí eu decidi pegar esse aqui, que foi o primeiro livro, se eu não me engano, que ele escreveu, que também é uma pegada bem jovem adulto, então uma aventura meio com mistério e suspense, que acontece aqui numa costa, assim. Então, muito legal, muito legal. Além de ser um livro que tem 180 páginas, então rapidinho, papum, pra você terminar de ler, ela é super interessante, traz aquele clima meio sessão da tarde, de, sabe, nostalgia de um lugar que você nunca foi, nem uma juventude que você nem viveu. Então, esse livro, além do rolê ali de férias e pra mim, né, pelo menos que não moro no litoral, um clima diferente e tal. Então, vale muito a pena e assim, não chega a dar medo, mas ele dá aquele friozinho na barriga de você saber o que vai acontecer e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Um final bem eletrizante, então, apaixonada por esse livro e acho que ele devia estar mais pra cima no ranking. Terceiro Stephen King na lista de melhores do ano, mas agora é o último, Rose Madder. Não sei nem o que falar sobre esse livro. Esse aqui é um livro com uma temática extremamente pesada. A gente vai ter aqui principalmente violência doméstica como a principal pontapé da história, pelo menos. E aqui a Rose, né, acaba fugindo de casa porque ela é casada com um policial há muitos anos e apanha e sofre violência psicológica, física, enfim. E a história é basicamente ela fugindo e tentando recomeçar a vida dela. E óbvio, né, que é Stephen King, então tudo não vai ser tão fácil assim. Mas é muito complicado, tipo, você entender, pra mim foi assim um trabalho meio de empatia, você conseguir compreender como uma pessoa fica tanto tempo, se submete tanto tempo a uma vida como a dela, sabe? Então, e você consegue entender por quê, imagina, né? Nesse caso específico, aquela casada com um policial, então a chance dela ser morta é muito grande, muito grande. Então, você teme por ela o caminho inteiro, ao mesmo tempo que você fica animada por ela ter se libertado dessa vida horrorosa que ela levava e tentar começar uma vida nova. Então, é aquele duplo sentimento e, pra mim, pelo menos, acho que pra toda mulher não tem como você não se colocar na situação dela e né, saber que a vida também tem muito de sorte de você não cruzar o caminho com uma pessoa assim, porque, né, nem todo agressor é agressor desde o primeiro dia, porque ninguém se apaixona por agressor, né? Então, muito, 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 muito bom. Vale aqui minha indicação, porque esse
apesar de ser um pouco conhecido, não é super conhecido. Então eu já considero um dos livros lado B do King. Então, outra indicaçãozinha. Agora eu queria trazer duas outras indicações bem legais, um combo aí, digamos assim. O primeiro é duas HQs, por isso que eles estão juntos. A primeira delas é Maus, que foi no começo do ano eu decidi ler mais HQs esse ano, daí deu certo em duas, eu parei. Mas a ideia é que esse ano também eu tento, talvez consiga ler mais. Mas Maus vai trazer aí a história de um filho contando as histórias através de quadrinhos do que o pai dele passou, né, durante a Segunda Guerra Mundial. O pai dele era judeu e tal, e foi pro campo de concentração. Aquela história horrorosa, né, de tudo que esse povo passou e poucos sobreviveram para contar, né. Extremamente pesado, complicado. Eu acho que eu já tinha lido muito sobre o assunto, todo mundo acaba sabendo, né, um pouco por estudar na escola, mas eu acho que o que pesou para mim aqui é que, como é na forma de quadrinhos, você tem as imagens, mesmo que seja, ele faz algumas alegorias ali ao longo da história, mas você tá meio que como se você estivesse assistindo, sabe? É um pouco mais pesado do que só ler sobre o assunto, pelo menos para mim pareceu assim. E extremamente errado, extremamente, né? Não dá para entender como a gente passou por um período desse na história de verdade, não é mentira. Mas enfim, vale muito a leitura, acho que tem muita gente, é um tema que chama a atenção de muita gente, então se você ainda não leu Maus, vale bastante a pena. E o segundo quadrinho também que eu li na sequência foi de Persepolis, que é muito, muito, muito bom, que vai contar sobre a história do Irã, né? Sobre a revolução ali extremamente religiosa que o Irã passou na década de 80, como era um país bem pra frente, bem normal, eu não gosto de usar a palavra normal, mas muito parecida com a nossa realidade, e por causa dessa revolução, por causa dessa imposição ali dos radicais religiosos, o Irã se transformando no que ele se transformou. E a gente vai acompanhar então uma menina que, acho que se eu não me engano, ela tem 8, 10 anos quando acontece isso, e ela é de uma família super pra frente, super descolada, e ela acaba sendo sugada, ela e o país inteiro, pra dentro disso. Então, muito interessante, e pra mim, de novo, essa, né? Como mulher é muito interessante você pensar que a gente já tem tantas dificuldades no dia a dia num país bem mais liberal, digamos assim, e a gente às vezes esquece que tem tantas mulheres em situações bem mais complicadas em outros países, né? Então, é muito bom, vale muito a pena. Chegamos então ao top 5 aí, agora eu consigo contar quantos livros eu posso falar. Em quinto lugar, o Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse foi uma leitura complicada, viu? Difícil. Mas eu gosto muito de livros que me desafiam, eu gosto muito de livros que trazem uma visão de uma pessoa que você não necessariamente quer saber e quer ler. Então, aqui eu acho que ela é muito famosa, né? A Lolita, talvez virou quase uma figura assim da cultura pop, a ninfeta, né? Mas aqui a gente vai ter então um ponto de vista do cara de 40 anos que é apaixonado, ele se apaixona por uma menina de 12 anos, né? Ele é um pedófilo e ele vai contar pra gente como ele conheceu ela, como ele se apaixonou por ela, como a coisa vai ficando cada vez pior, assim. O pontapé inicial já não é ruim, já não é bom, entendeu? Daí ele vai piorando, vai piorando, vai piorando e só piora. Então, mas eu gosto do desconforto na literatura. Então, pra mim, esse livro funcionou muito bem. Você tem que ter uma mente muito maluca pra você conseguir escrever um livro do ponto de vista do cara. Mas é uma loucura. E tem algumas coisas, algumas frases que ele fala que faz a gente refletir sobre o quanto a gente pesa a mão pra algumas coisas e a gente solta a mão pra outras. Não querendo passar pano pra ele faz, longe disso, obviamente. Mas é que é tão condenável até um ponto. Ele cita aqui, por exemplo, sobre a idade dela, né? Uma menina de 12 anos é um absurdo, mas uma menina de 14 anos pode casar, que acontecia muito nessa época, não tão longe assim atrás, né? Então, algumas reflexões que a gente faz, assim, de como a gente relativiza muitas coisas que não deveria ser relativizado. Então, mas é errado, entendeu? Você tem que estar com a cabeça muito boa, você tem que estar meio evoluído, assim, pra você passar por aqui, porque tem algumas descrições que você só quer. É muito errado. Então, mas assim, uma literatura de alto nível mesmo, assim, muito bem escrito. Então,
Fica aí a seu cargo, saber se é uma indicação boa ou ruim. Um livro que eu gostei muito esse ano, engraçado que ele ficou depois que eu fui ver, ele ficou bem pra cima, talvez sim, deveria ficar, talvez não, não sei. Mas que eu me diverti muito lendo, que foi Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Joswal, acho que é isso. Eu acho que esse livro, ele pra mim, ele é um combo tão legal e tão interessante que eu indico ele pra todo mundo. Por quê? Porque aqui a gente vai ter, então, uma moça que ela é descendente de indianos, né? Então ela não chega a ser imigrante, ela nasceu nos Estados Unidos, ou eu não lembro se é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é aqui, já não lembro. Mas enfim, ela é descendente e a família dela é muito ainda, né? Carrega muito essa cultura, tanto que a família dela mora ali numa região, um bairro, pode-se dizer assim, que tem forte essa cultura, então, indiana. E ela fica dividida ali entre os dois mundos dela, né? Ela é uma mulher mais moderna, que cresceu nos Estados Unidos, vou chamar de Estados Unidos, se não for, vocês entenderam. Mas que tem muito forte ali, cobrança ali dos pais, da irmã, digamos assim, de ela seguir. E no meio disso tudo que ela é arrastada, porque ela quer ensinar escrita criativa, só que ela chega lá onde ela vai ensinar, nessa comunidade, e as mulheres que vão no curso nem sabem escrever. Então, ela, tipo, teria que ensinar o básico. Só que no meio das aulas dela, elas começam a compartilhar que elas têm várias imaginações e elas fantasiam alguns contos eróticos na cabeça delas. E ela começa, então, a registrar e é da onde saem, então, essas histórias. Porque as mulheres, elas têm essa imaginação, mas elas acabam não escrevendo, né, digamos assim. E também daí vai abrir aqui um parênteses sobre a cultura indiana em si e como essas viúvas, que depois que os maridos morreram, a vida delas basicamente acaba, elas não podem fazer mais nada, não podem casar de novo, não pode nada. E tudo isso ali, digamos assim, vai trazer algumas reflexões sobre o machismo estrutural desse tipo de cultura tão tradicionalista. Pra mim é muito rico sempre ler sobre culturas que eu não entendo quase nada, por mais que talvez não seja 100% verídico, né? Aqui ainda é uma visão, digamos assim, num povo, né, imigrante, digamos assim. Mas é muito legal, porque condensa tudo isso. É informação nova sobre uma cultura que eu não conheço, são histórias de mulheres em diversas situações diferentes. E tem muito de humor e também tem um pouco ali de digamos, um suspensezinho, um mistério que acontece ali no meio. Então, um livro muito completo, então por isso que ele tá em quarto lugar do meu ano de 2023. Em terceiro lugar, temos um queridíssimo da vida. O primeiro, o segundo e o terceiro, eles são meio confusos na minha cabeça. Eu vou pôr nessa ordem aqui, mas vocês não se apeguem muito. Em terceiro lugar ficou A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que eu me apaixonei por esse livro. É muito engraçado como o realismo mágico ele funciona muito bem pra mim, muito mesmo, no sentido de às vezes não tem nada acontecendo, às vezes a história nem tá tão interessante assim, mas eu tô ali, tipo, fissurada. E eu não consigo parar e eu quero saber e é isso. A ideia aqui A Casa do Espírito é acompanhar, então, essa geração ao longo de muitos anos. A gente vai ter a matriarca da família, digamos assim, a Clara. Já faz um tempo que eu li, eu já esqueci um pouco dos nomes. Mas vai girar em torno dela, ela é meio clarividente, assim. E tem essa pegada, assim, a passagem dos anos com essa família, um pai muito autoritário, uma pessoa extremamente ruim, a mãe uma pessoa, né, a Clara uma pessoa muito legal, muito pra frente, os descendentes e a geração correndo, e pra mim funciona muito bem esse negócio de viver com a família por muito tempo, sabe? Então, eu não sei nem como panfletar esse livro, porque eu gosto muito. E ele realmente não tem ali, digamos assim, digamos, uma baita história. Mas o que eu acho legal ressaltar aqui, que vai trazer, então, o ponto de vista, a Revolução do Chile, que aconteceu durante essa história. É muito interessante porque a Isabel Allende, ela era da família, ela era prima, tia, sobrinha do cara lá, que foi o cara que fez a Revolução. E depois ele foi assassinado, não sei muito bem da história. Eu sabia quando eu terminei o livro, eu até li um pouco, mas agora já esqueci também. Mas é legal que vai trazer de pano de fundo, então, essa época ali revolucionária, digamos assim, do Chile. E é muito bacana, você tá acompanhando a família e as coisas vão se entrelaçando e tem bastante informação legal também aqui que o livro te dá. Então, adoro. Sempre, vocês vão ver, os meus livros preferidos do ano sempre vão ser culturas diferentes, histórias diferentes, situações diferentes, assim, coisas que te fazem parar pra pensar, te fazem conhecer novos pontos de vista e novos lugares. Então, pra mim, esse livro aqui entrega tudo isso. Em segundo lugar, uma ficção científica que
me apaixonei no momento que... Não, o primeiro capítulo não foi tanto, mas no segundo capítulo em diante eu estava extremamente apaixonada, que foi Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Le Guin, não sei bem. Ou Le Guin, acho que é Le Guin, né? Sei lá. Aqui a gente vai ter uma história muito maneira, em que é como se... É um paralelo, digamos assim, à Terra e à Lua, né? São outros países, enfim, né? Meio inventados, digamos assim. Mas é como se na Terra tivesse tido uma guerra, vamos dizer assim, entre capitalistas e socialistas, vamos dizer assim. E os socialistas decidiram... Não sei se eles foram... Eu já não lembro se eles decidiram isso, se eles foram expulsos. E eles colonizaram a Lua e instalaram lá uma sociedade anarquista, né? E é muito interessante porque a gente vai acompanhar esse livro 100 anos depois que isso aconteceu. Então essa sociedade ela já está consolidada, ela já é funcional, digamos assim. E a gente vai ter então um cientista que ele vai começar a trocar ali cartas com a Terra sobre as teorias dele. E a gente vai começando a ver esse paralelo. Esse mundo utópico, né, anarquista criado, e contrapartida ali, né, como a Terra, digamos assim, a Terra como seria aqui hoje. E é muito interessante, claro, extremamente idealizado, não tem como, né? As pessoas não são tão boas assim, mas é uma sociedade que me deixou meio na merda depois que eu li esse livro, porque é aquele famoso saudade do que nunca vivemos, porque é tão legal o jeito que a sociedade é organizada, tão legal o jeito que as pessoas vivem para a sociedade, né? Não tem ali a parte do egoísmo, é tudo de todo mundo. Que é muito interessante, a gente pensa quantos problemas sociais seriam resolvidos com qualquer coisa perto disso, óbvio. Mas também tem os lados negativos e os pontos que não funcionam e que ficam bem evidenciados aqui ao longo da narrativa. Mas enfim, aquele tipo, sei lá, uma experiência mental que você vive de como seria a sociedade se isso realmente acontecesse. E a Úrsula é extremamente inteligente, a escrita dela é muito boa, ela te prende, ela te faz refletir. Vou confessar que não é uma leitura simples e fácil e senta ler que vai ser divertido e tudo vai acontecer, não. É uma leitura reflexiva mesmo, pelo menos pra mim foi, e não tão fácil, não por vocabulário nem nada, mas por digestão do que você tá lendo mesmo, mas que pra mim funcionou super bem e, já quero ler tudo que essa mulher escreveu. Esse ano já estou com a mão coçando pra ler, porque eu tenho mais um dela aqui na estante, que acho que é A Mão Esquerda de Deus, se eu não me engano, e maravilhoso. Então fica aí minha recomendação. E em primeiríssimo lugar, vem aqui um dos que já roubou meu coração. Eu só li 2 livros, mas eu já tô... É isso, entendeu? Que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Todo começo do ano eu começo o ano lendo um Charles Dickens. Todo começo, esse é o segundo, mas a ideia é ser desse jeito. Ano passado eu li Oliver Twist, ano retrasado, e ano passado eu li o David Copperfield, caramba. Ai, que história maravilhosa. Eu não sei, é difícil de você descrever livros muito grandes, porque essa versão que eu tenho aqui da Penguin tem 1.150 páginas. 1.100 páginas, mais ou menos, de história. O resto ali é mais complementar. Mas é muito interessante, porque chega uma hora que você... Não é exatamente sobre o que vai acontecer na história, não é exatamente os plot twists, quem vai ficar com quem vai falar... É sobre você estar junto com a pessoa. A gente vai acompanhar o David, que desde que ele é criancinha, na verdade desde que ele, antes dele nascer, mas né, mais ali ele um pouquinho criança, e a gente vai passando por todos os percalços que ele passa quando ele é criança, porque o bicho sofre. Ele tem uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, mas o pai dele morreu antes dele nascer, então a mãe fica ali meio sozinha, e um pedaço da história a mãe vai acabar casando de novo com um cara que não é nada legal. E o David vai sofrer na mão. Mas assim, a vida segue em frente, não vai achar que é só tristeza na vida do menino, não é não. Vai ter momentos felizes também. Mas é sobre você, de repente, você tá tanto tempo com esse personagem que você já sabe, você já conhece ele, você já sabe. Você passou com ele tudo que ele passou. Então, e a escrita do Charles Dickens, ela é fantástica. Ela parece que te abraça, assim, parece que você tá lendo um livro de fofoca, e ao mesmo tempo você tá lendo sobre alguém que você gosta muito, assim, uma pessoa muito querida. Então, foi maravilhoso, foram 1.100 páginas de pura emoção e carinho, apesar de, tipo, ter a pegada de drama, ter a pegada de clássico mesmo, né? Muita coisa datada, muita coisa na sociedade que é difícil de ler, mas, ao mesmo tempo, assim, aquela esperancinha do futuro, que tudo vai dar certo. Então,
Muito bom. Essa é uma leitura excelente e estou muito ansiosa para os próximos anos em que eu vou ler um Dickens cada começo de ano, porque esse aqui foi sensacional. Fica a minha super indicação, porque já dá vontade de ler de novo. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem interesse de ler. E comente mais qualquer coisa que você quiser comentar também, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.